Vamos lá, gente. Continuando, então, aqui com a hierarquia das normas, eu disse a você que nesse bloco eu te responderia. E se houver um conflito entre uma lei e um decreto? Entre uma lei e um regulamento do Ministério da Agricultura? O que eu aplico, professora? Hierarquicamente falando, você tem que aplicar a lei. Porque você vai aprender comigo que decretos, portarias, instruções normativas, regulamentos, regimentos, eles existem para que a gente possa dar fiel execução à lei. Eu só posso dar fiel execução a uma lei se estiver de acordo com ela. Se estiver contrário a ela, eu tenho que observar a lei. E isso aqui é muito importante que você, fiscal, saiba. Por quê? Lembra que eu sempre fui falando com você, o advogado faz isso, o advogado faz aquilo? Se você, por exemplo, aplica um regulamento que está contrário à legislação, eu, como advogada, posso contestar o seu auto de infração, a sua fiscalização, por ela ser contrária à lei. Então, você, fiscal, tem que ser muito atento. Porque nós, advogados, estamos atentos o tempo todo a essas situações. Nós sempre buscamos uma forma, né, de licitamente, porque isso é uma questão lícita, de licitamente defender nosso cliente. Então, você também tem que ser atento, para que você não cometa determinados erros que possam levar o seu auto de infração a ser discutido perante o Poder Judiciário. Então, numa situação dessa, é preferível que você aplique a lei. Porque, hierarquicamente falando, quem tem razão é a lei, que está acima desses atos normativos. É importante você lembrar que as normas infralegais, elas estão fora do processo legislativo. Para que eu faça um decreto, eu não preciso que o Poder Legislativo vote. Quem faz decreto é o presidente, é o prefeito, o governador. Eu não preciso que o Congresso Nacional se reúna, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, os atos normativos, chamados de normas infralegais, eles são produzidos dentro do Poder Executivo. A portaria do Ministério da Agricultura é feita dentro do Ministério da Agricultura. Ela é assinada pelo ministro da Agricultura e da Pecuária no Brasil. Então, elas são atos normativos. Elas não são leis. Entenda isso. Lei é feita pelo Poder Legislativo. Um decreto, uma portaria, uma instrução normativa é feita, em regra, no Poder Executivo. É feita pela administração pública. E, neste caso, feita pela administração pública, nós não vamos chamá-los de leis. Nós vamos chamá-los de atos administrativos normativos. Por isso que são infralegais. Ô, Glaucia, mas um ato normativo, então, tem poder de impor uma conduta? Tem, claro, com certeza. Se eu tenho um estabelecimento que comercializa produtos de origem animal, eu me submeto só à Constituição e à lei? Não. Eu me submeto à Constituição, à lei, ao RISPOA, que é um regulamento. Eu me submeto a um decreto do Poder Executivo relativo à fiscalização desse tipo, né? Eu me submeto a uma portaria do Ministério da Agricultura. Então, é norma, é norma. Impõe regra de conduta? Impõe. Independente de ter sido feito pelo legislativo ou não. Isso tudo aqui, ó, compõe o conjunto normativo brasileiro, o ordenamento jurídico. Então, eu, Glaucia, sou obrigada a respeitar um decreto? Sou, com certeza. Independentemente de como ele foi feito. A priori, ele tem presunção de legitimidade. Então, eu não me importo se ele foi feito no legislativo ou se ele foi feito no executivo. Ele tem caráter normativo, imposição de regra de conduta. A diferença é
Qual é hierarquicamente superior? Primeiro de todos, a Constituição da República. Depois, as normas infraconstitucionais, mas que são leis, são legais, são feitas por meio de um processo legislativo regular. E depois, os atos normativos. Então, eu, enquanto cidadã, eu tenho que observar isso aqui. A lei que regulamenta a fiscalização está de acordo com a Constituição? Ok. O decreto do Executivo que diz respeito a essa fiscalização está de acordo com a lei? Ok. Então eu cumpro. A portaria está de acordo com a lei? Então eu cumpro. É assim que a nossa vida funciona em torno do ordenamento jurídico, sempre respeitando a hierarquia das normas. Ô Gláucia, e entre um decreto e um regulamento, existe hierarquia? Não. Isso é importante que você saiba. A gente, né, hierarquia no sentido de, eu sou obrigada a aplicar o decreto e não a portaria. Isso não vai existir por quê? Dentro do mesmo bloco da pirâmide, eu não tenho hierarquia. A hierarquia é de um bloco para outro, e não dentro do mesmo bloco. Exemplifico para você. Existe uma lei chamada complementar. Ela complementa o conteúdo constitucional. E existe uma lei chamada lei ordinária. Entre lei complementar e lei ordinária, existe hierarquia? Não. Por que não existe hierarquia? Porque elas estão no mesmo patamar da pirâmide. Elas são as duas normas infraconstitucionais. Então, entre elas não existe hierarquia. Existe entre uma lei complementar e um decreto. Aí existe. A lei tem que ser respeitada. Agora, entre lei e lei, nós não temos hierarquia. E aí, Gláucia, como é que eu vou fazer? Você vai ver comigo no ponto super mega master importante dessa aula, quando nós falarmos sobre conflitos. Como é que eu vou solucionar isso? E aí você vai aprender comigo a aplicar a lei em caso de conflito. Vamos lá. Como é que uma norma é criada? E aqui eu vou mostrar para você, né, como é que a norma constitucional é criada, como é que a norma infraconstitucional é criada. As normas constitucionais, elas são elaboradas por um poder constituinte. Então, para que eu tenha uma Constituição promulgada, como é o caso da Constituição de 1988, que é a Constituição vigente no Brasil, eu preciso de um poder constituinte para fazer a Constituição. O poder constituinte é o poder que tem competência, né? É justamente a prerrogativa que se tem para estabelecer normas constitucionais. Nós temos esse poder denominado de duas formas: poder constituinte originário, poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é aquele que se forma uma vez para justamente criar o texto da Constituição. Então, vamos remontar na história para você entender isso aqui. Em 1986, foi estabelecida aqui no Brasil, pós-fim da ditadura militar, uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte é o poder constituinte originário. Por quê? Foi essa Assembleia Nacional Constituinte quem criou o texto da Constituição, que seria promulgada 2 anos depois, em 1988, chamada Constituição da República Federativa do Brasil do ano de 98. Então, essa Constituição é a Constituição vigente até hoje. E ela foi criada por esse poder constituinte originário lá em 88, tendo início os trabalhos em 1986. Maravilha! Mas a Constituição de 88, ela não é uma Constituição imutável. Por quê? O nosso ordenamento jurídico, ele entende que a lei, o direito, ele tem que caminhar junto com a sociedade. Então, pense comigo.
A sociedade de hoje é a mesma sociedade de 1988? Não. Os costumes mudaram, a visão de mundo mudou, a tecnologia trouxe muitas alterações. Então, a nossa Constituição, ela também pode sofrer alterações para se adequar à realidade, né, do nosso país. E essas alterações que são feitas na Constituição da República, elas são chamadas, né, de emendas constitucionais, que nós vamos falar melhor sobre elas, e são criadas pelo poder constituinte derivado. Esse poder constituinte não é a Assembleia Nacional Constituinte, é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eles são, hoje, o poder constituinte derivado. Só é possível eu alterar a Constituição da República no Brasil se eu tiver uma emenda constitucional feita em conjunto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Poder constituinte. Eles criam normas constitucionais. Porém, esse poder, ele deriva do originário. Porque o originário, ele se encerrou. Lá em 88, quando a Constituição foi promulgada, a Assembleia Nacional Constituinte foi desfeita. Então, acabou o originário ali. Agora eu dou lugar ao derivado, Congresso Nacional, que vai alterar as normas constitucionais. Para finalizarmos esse bloco, né, e como as normas são criadas, né, nós vamos falar um pouco aqui do processo legislativo. O processo legislativo, né, ele traz aí a criação de uma lei, em regra, em sentido formal, leis complementares, leis ordinárias, e aprovam, né, decretos legislativos, resoluções do Poder Legislativo, medidas provisórias que são convertidas em lei e também, perdão, as leis delegadas que nós vamos aprender na sequência, todos eles são feitos mediante um processo legislativo. Nós não vamos estudar aqui como é feito o processo, porque não é o objetivo da nossa aula que você conheça como funciona o processo legislativo. Não é isso. A gente só precisa que você saiba o seguinte: uma lei ou uma norma infraconstitucional, ela é feita através do poder legislativo. Isso é o que nós chamamos de lei. Quando nós falamos assim, é lei. Lei número 8.112. Lei número tal. Essas leis são feitas lá no poder legislativo. E elas são feitas mediante um processo legislativo. Processo legislativo, Glaucia, acontece só no Congresso Nacional? Não. O processo legislativo, ele acontece em todas as esferas da federação. União, Estado, Distrito Federal e município. Então, por isso que eu coloquei aqui para você. O processo legislativo na União, ele é feito pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, o chamado Congresso Nacional. A União é o único dos entes federados que tem a bicameralidade, duas câmaras, né, duas casas legislativas. Então, para uma lei ser aprovada em âmbito nacional ou federal, nós temos que ter a votação, a aprovação daquela norma nas duas casas, Câmara e Senado. Já nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, nós temos a unicameralidade. Eu tenho uma casa só. No Estado, quem faz o processo legislativo é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais. No Distrito Federal, que também é um ente federado, a gente tem o processo legislativo feito na Câmara Legislativa. Então, aqui nós temos os deputados distritais. E nos municípios, o processo legislativo
é feito nas câmaras municipais ou câmaras dos vereadores, onde os vereadores elaboram as normas. Então, se eu tenho uma lei do município de Belo Horizonte, ela foi feita na Câmara Municipal de BH. Se eu tenho uma lei do Estado de Minas Gerais, ela foi feita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se eu tenho uma lei, por exemplo, a Lei do Processo Administrativo Federal, ela foi feita na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, lá no Congresso Nacional. Então, é assim que funciona o processo legislativo. No próximo bloco, nós vamos falar como é que se aprova uma lei. De forma bem simples, só para que você entenda como é que eu chego na realização de uma lei. E nós, então, daremos continuidade conhecendo quais são as normas e a diferença entre elas. Então, até o próximo bloco.